Milionário, chocado ao encontrar mendiga igual a sua filha desaparecida. Carlos Menezes caminhava apressado pelas ruas movimentadas da cidade, sua mente atolada em reuniões e contratos milionários. De repente, seu olhar congelou, a respiração ficou presa na garganta. Ali, na calçada suja, envolta em um cobertor desgastado, estava uma mulher. Não uma mulher qualquer. Era idêntica à sua filha Ana Sofia, desaparecida há 20 anos. Um choque brutal, um gemido preso, um nó apertado no peito. O mundo parou por um instante. As vozes, os carros, o burburinho da multidão tornaram-se ecos distantes. As mãos de Carlos tremiam, os olhos marejados. Ele viu o rosto marcado pela poeira, os olhos cansados, a expressão dura de quem carrega uma vida inteira de dor. E ali estava ela. Era impossível não ver. A mesma curva do sorriso que ele imaginava. O brilho incerto do olhar. Quem é você? Quis gritar, mas sua voz falhou. O que aquela mulher fazia ali? Como poderia ser Ana Sofia? A filha que Mariana, sua ex-esposa vingativa, arrancou dele numa manhã amarga. A lembrança do sequestro, a dor da perda, a interminável espera, tudo explodiu dentro dele, num turbilhão de sentimentos. Ana Torres, como ela se chamava, não era apenas um rosto perdido na multidão. Era uma operária, com mãos calejadas, roupas simples, história marcada por mentiras que a perseguiram desde pequena. Cresceu num lar duro, cheio de segredos, sem nunca entender a própria origem. E agora, ali estava, diante do homem que poderia ser seu pai, com um passado ameaçando explodir na sua frente. Carlos não pensou duas vezes, sentiu uma urgência quase desesperada e a convidou para voltar para sua casa. Um convite que soou como um grito abafado de esperança e medo. Ana, recém-saída de um casamento turbulento com Rafael, um engenheiro cheio de inseguranças, aceitou, talvez sem saber o turbilhão que via. Cada canto da casa parecia guardar segredos enterrados. Ana sentia-se dividida entre o passado que nem sabia se era dela e o futuro incerto que a esperava aqui. Carlos, atordoado, tentava juntar os pedaços da filha que conheceu em fotos e lembranças, mas que agora era uma mulher estranha, cheia de feridas abertas. E no meio desse caos, chega Gabriel, o neto esperado de Carlos. Um menino que trazia uma luz tênue para aquele emaranhado de emoções. Gabriel era o elo invisível, a promessa de continuidade, mas também o motivo de mais dúvidas. Afinal, o que é ser família quando o que une é uma história sufocada por segredos, mentiras e dores que nunca cicatrizaram? Conflitos internos estouravam, enquanto as verdades começavam a aflorar devagar, ameaçando destruir tudo que era construído. As intenções de Mariana, a ex-esposa tão misteriosa quanto cruel, começaram a emergir, lançando sombras ameaçadoras sobre cada passo da reunião. Um segredo, uma mentira nova, um passo em falso IT. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma tensão palpável preenchia o ar. Carlos olhava para Ana, uma mistura de esperança e desespero nos olhos. Era um momento tão esperado, mas ao mesmo tempo tão aterrorizante. O coração dele acelerava, enquanto ele tentava entender a nova realidade que se desenrolava diante dele. Então, tudo mudou. Um grito ressoou na E. A porta se escancarou. Era Mariana. A ex-esposa, há muito tempo fora da vida de Carlos, estava ali, com os cabelos bagunçados e a expressão esculpida pela raiva. Todos os olhares se voltaram para ela.
a mulher que havia sido um pesadelo na vida de Carlos. Você não deveria estar aqui, Carlos gritou, sua voz carregada de surpresa e indignação. A atmosfera fria e cuidadosa da casa se transformou em um campo de batalha. É ela. Você sabe que não pode deixar ela ficar. A Ana não é sua. Ela não é sua filha. Mariana vociferou, os olhos arregalados. As palavras dela cortaram o ar como um facão. Todos na sala se congelaram, sem saber como reagir. Ana olhou para Carlos, perplexa. Aquela mulher estava proibida de entrar na vida deles há anos. E a última coisa que ela esperava ouvir era que não era mesmo a filha dele. Carlos sentiu o chão cair sob seus pés. O que você está dizendo, Mariana? A incredulidade se misturava ao pânico. Como assim ela não é minha filha? Eu prometi que a encontraria. Mariana soltou uma risada amarga. Você nunca a encontrou. Vocês nunca foram feitos um para o outro. A verdade é que Ana é adotada. As palavras caíam como bombas, ressoando na mente de Carlos. Uma dor intensa e um mix de confusão cobriram seu coração como uma neblina densa. Para Ana, parecia que o chão havia desmoronado. Como pode tudo ser uma mentira? A vida que conhecera até aquele momento não era real? Gabriel, o neto, observava sem entender completamente. Uma menção de que a avó estava errada. Mas tudo o que via era o desespero no rosto da mãe. As revelações mudaram tudo. Passado, presente, futuro. Ana não sabia quem realmente era. E Mariana não terminara. Você realmente acha que ela é sua? Não se deixe enganar por um rosto idêntico, Carlos. Ela está aqui para lhe fazer mal, para destruir o que sobrou de nós. Mas isso não fazia sentido. Carlos jogou as mãos para o alto, impotente. Como você pode falar assim? Depois de tudo o que eu passei? Depois da dor que você causou? Sua voz tremia, uma mistura de amor e nojo pela ex-esposa. Ana, muito mais do que uma jovem perdida, começava a se sentir um fardo, e as lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Quem sou eu, então? O que eu fiz? Sua voz era um sussurro, quase inaudível. Ela sentia que tudo o que conhecia, todo o seu passado, se transformava em fumaça ao seu redor. O tempo parecia ter parado. Carlos estava ali, seu coração dividido entre a vontade de proteger aquela mulher que acreditava ser sua filha e a realidade dolorosa que Mariana acabara de revelar. Você não pode simplesmente aparecer e destruir tudo, gritou Carlos, voltando-se para Mariana. Essa é a minha chance de reconstruir. Uma sirene de polícia cortou a tensão, lembrando a todos da realidade. Carlos olhou para a janela. Os carros com luzes piscando se aproximavam. O que havia atraído a atenção deles? Com um olhar aflito, ele percebeu que uma nova tempestade se aproximava. A presença de Mariana havia arrancado mais do que a máscara da verdade. Um novo desmoronamento estava prestes a acontecer. Nesse momento, ele não sabia se deveria correr, gritar ou apenas se agarrar ao pouco que restava. E a única certeza era que aquela casa nunca mais seria a mesma. Afinal, quem somos nós quando tudo o que acreditamos ser verdade se transforma em mentira? Esse era apenas o começo de uma onda devastadora. O que mais Mariana tinha guardado? E se a polícia estivesse atrás dela por questões ainda mais sombrias? A incerteza pairava no ar, mais pesada que qualquer segredo revelado até então, enquanto todos aguardavam a próxima reviravolta. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma tensão palpável preenchia o ar. Carlos olhava para Ana. Uma mistura de esperança e desespero nos olhos. Era um momento tão esperado, mas ao mesmo tempo tão aterrorizante. O coração dele acelerava, enquanto ele tentava entender a nova realidade que se desenrolava diante dele. Então, tudo mudou. Um grito estridente ressoou na entrada da mansão, quebrando a tensão como um cristal estilhaçado. A porta se abriu com um estrondo, revelando um homem. Ele parecia agitado, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Era um policial, uniforme amarrotado, mas a expressão no rosto dele dizia tudo. Carlos, precisamos falar agora. O homem avançou,
quase tropeçando no chão de mármore da sala. As palavras dele cortaram o ar como um facão, fazendo todos se virarem. Mariana, que há pouco havia sido o centro da atenção, ficou paralisada. "O que você está fazendo aqui?" Ela gritou, a raiva transparecendo na voz. O policial encarou a sala, seu olhar aterrorizado pousando em Ana. "É sobre a mulher. Ela não pode ficar aqui." Ele então virou-se para Carlos, o rosto pálido e nervoso. "Recebemos uma denúncia anônima. A situação é grave." Ana, confusa, perguntou em voz baixa. "Denúncia? Que situação?" O medo começava a tomar conta. "É uma questão de identificação. A mulher que você está chamando de filha..." O policial hesitou, engolindo em seco. "Ela é uma fugitiva, procurada por envolvimento em atividades criminosas." O mundo de Carlos desabou naquele instante. "Ana, uma fugitiva? Não, você está errado." "Ela é minha filha." O desespero invadiu sua voz, mas o olhar do policial era sério. "Carlos, tem mais. Os registros mostram que ela está envolvida em um caso muito maior. E pode ser uma questão de vida ou morte." O policial então avançou, em um movimento quase de proteção em relação a Ana. "Eu não sei o que você acredita, mas precisamos levá-la, agora." Ana estava em choque. "Eu? O que eu fiz? Eu não sou ninguém." Sua voz se quebrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos, agora em estado de pânico, gritou. "Não, você não vai levar ela. A Ana é a única esperança que eu tenho." Ele se posicionou em frente a Ana, quase como um escudo humano. Tudo agora parecia uma questão de vida ou morte, mas seu instinto de pai precisava protegê-la. "Se você não se afastar, vou ter que usar a força", o policial respondeu, a mão na arma do lado. O clima esquentou rapidamente, a tensão paralisando a sala. Mariana observava com um sorriso sutil nos lábios, como se estivesse desfrutando do espetáculo. Mas algo aconteceu. Uma sirene se aproximou e os gritos distantes da multidão do lado de fora começaram a se intensificar. Sem aviso, um segundo policial entrou na casa, e atrás dele várias pessoas. Entre eles estava Rafael, o ex-marido de Ana. Ele parecia tão surpreso quanto qualquer um, mas havia uma fúria controlada em seu olhar. Rafael cranquejou a mandíbula. "Você não deveria ter voltado, Ana. Você não sabe com o que está lidando." Ele então se virou para o policial, um ar de autoridade preenchendo a sala. "Ela não é uma criminosa. Ela foi enganada." Carlos encarou Rafael confuso. "Como você sabe disso? O que você está fazendo aqui?" Mas no fundo, ele sabia. A verdade começava a se desdobrar como um quebra-cabeça desfeita. "O que mais você está escondendo, Rafael?" Ana perguntou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. "Eu mereço saber a verdade." A sala estava um caos. O oficial em pé ao lado de Carlos e Ana parecia perder a paciência. A sirene do lado de fora soava como um alerta. "Precisamos agir agora. A situação está prestes a se agravar", disse o policial, olhando para os outros. As coisas estavam prestes a sair do controle, e a única certeza que restava era que aquele novo capítulo mudaria tudo para sempre. Rafael olhou na direção de Mariana, as peças do quebra-cabeça parecendo se encaixar de uma maneira que ninguém esperava. As palavras voltaram para ele como um eco distante. "Mariana, o que você sabe sobre tudo isso?" E nesse momento, a casa cheia de segredos começou a desmoronar. Todos estavam prestes a descobrir que o maior segredo de todos podia estar mais perto do que imaginavam. O que de fato aconteceria a seguir? O passado começava a gritar, e ninguém estava salvo. Rafael olhou na direção de Mariana, agora praticamente sem palavras, enquanto os rostos na sala eram uma mistura de confusão e medo. Ele estava prestes a abrir a boca para falar algo, mas um grito estridente cortou o ar. Todos se viraram para a porta da mansão, onde a passos apressados entraram Tri. Carlos gritou, sua voz carregada de pânico. Ana se encolheu contra ele, o coração disparando como se quisesse sair pela boca. A cena que se desenhava parecia um filme de ação, mas o temor no ar era tão real que poderia ser cortado com uma faca.
Fiquem calmos, ninguém se mexa, um dos homens ordenou, apontando a arma em direções aleatórias, enquanto os outros trancavam a porta, olhando para dentro da sala, com a avareza de quem já tinha o controle da situação. Mariana, que há pouco parecia triunfante, agora estava paralisada, os olhos arregalados. Vocês não sabem com quem estão lidando. Carlos se adiantou, tentando mostrar coragem, mas no fundo ele se sentia impotente diante da cena caótica que se desdobrava diante dos seus olhos. Rafael, mesmo com a adrenalina pulsando em suas veias, não hesitou. Ana, fica atrás de mim. Ele se posicionou à frente dela, a fúria pulsando nas suas veias. Ele sempre foi um homem protetor, mas agora isso era uma questão de vida ou morte. Silêncio! O homem que parecia ser o líder se virou, os olhos cheios de raiva. Estamos atrás da mulher que vocês estão escondendo. Não pensem que estão seguros aqui. Ana olhou para Carlos, suas mãos tremendo. O que vocês querem com ela? Carlos gritou, a frustração ecoando em sua voz. No fundo, seu coração apenas desejava proteger a garota que acreditava ser sua filha. A verdade agora era uma sombra, uma pergunta que ele não podia responder. Escuta, não vamos machucar ninguém, se cooperarem. O líder disse, uma ameaça disfarçada em suas palavras. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos em Ana. Acha que pode fugir do seu passado? Você é nossa, e vamos levar você de volta. A tensão era palpável. Ana estava exausta de ser um fantasma no centro de todas essas disputas. Mas eu não sou o que vocês pensam. Ela gritou, sua voz hesitando, mas determinada. Não tenho nada a ver com vocês. Ah, mas tem sim. A voz do líder se elevou, impulsionada por uma raiva explosiva. Você sabe muito mais do que está deixando transparecer. E eu não vou sair daqui sem obter a verdade. E com isso, tudo explodiu. Os policiais que estavam ali começaram a se movimentar. As vozes se misturando em uma confusão de gritos e comandos. As sirenes do lado de fora pareciam ser apenas o eco de um tempo perdido, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. Então, algo insano aconteceu. Um dos homens com armas, nervoso, disparou um tiro. O som ecoou na sala como um trovão, e todos ficaram estáticos, o tempo parando em um instante. O grito de Ana foi abafado pelo estrondo. Carlos lançou-se na direção dela, seu corpo se movendo como um instinto puro de proteção. Tudo mudara em um segundo. O caos se transformou em um turbilhão. Gritos, pessoas se jogando ao chão, o mundo quebrando ao redor deles. Todos estavam presos em uma dança da morte. E quando o polvo de incertezas os envolveu, uma revelação devastadora estalou na mente de Carlos. Ele finalmente percebeu o que estava prestes a ser colocado em jogo. As palavras de Mariana sobre Ana serem adotada ecoaram em sua mente. O que aconteceu com a outra Ana? O que Mariana realmente sabia? As críticas de Rafael, as mentiras entre os deslizes de Mariana. Tudo começou a fazer sentido. Ou melhor, desmoronar em um caos absoluto. Não faça isso. Não pode. Carlos berrou, ainda tentando alcançar Ana, mas ela estava imersa em outro pesadelo, sem saber a verdade que corria pelo sangue. A confusão poderia ser o seu fim, e a cada segundo que passava, ele se perguntava se talvez tudo o que ele acreditava fosse uma grande mentira. Se Ana não era de fato sua filha, quem era? E qual a conexão que realmente ligava todos eles naquele momento? Os gritos ficaram distantes, mas a verdade paira no ar, como uma tempestade prestes a desabar. O que mais Mariana tinha escondido? Cada sombra na sala tinha seu próprio segredo, e Carlos sabia que a próxima revelação mudaria tudo, talvez até mesmo suas vidas. O silêncio se desfez em gritos e confusão, enquanto Carlos tentava proteger Ana, o olhar aflito. Mas o pânico se intensificou quando um tiro ecoou na sala. O som atravessou o ar como um raio, fazendo todos congelarem, o coração disparando em um único ritmo frenético. O mundo parecia ter parado, e uma onda de medo e desespero envolveu cada um deles. O homem com a arma tremia, aparentando incerteza, enquanto o policial se movia para garantir a segurança. Rafael estava paralisado à frente de Ana. "Caia no chão!" O homem gritou,
sua voz carregada de desespero e controle. Ana caiu ao chão, enquanto Carlos se jogava em cima dela, tentando proteger a filha que não sabia mais se era dela. O movimento foi rápido, instintivo. Mas então a porta da frente se abriu e uma figura conhecida adentrou a mansão. Não disparem, a mulher gritou com a voz aguda, chamando a atenção de todos. Mariana, agora um retrato do pavor, parecia perdida. Quando os olhares se voltaram para ela, a verdade começou a se desenrolar. Você não pode estar aqui. Carlos gritou, entre a confusão. Carlos, escute. Não é ela. Não é Ana. O desespero em sua voz reverberou, mas suas palavras se perderam no barulho crescente. A tensão aumentava e a urgência tomava conta. Rafael, com as mãos tremendo, questionou. O que você quer dizer com isso, Mariana? A sala começou a se encher de murmúrios, todos sem entender. Você não sabe. Não sabe mesmo quem ela é. Mariana disse, fazendo uma pausa dramática, respirando fundo. Ana não é sua filha. Ela é a filha da minha irmã. Silêncio. A revelação caiu como uma bomba, cheia de fragmentos que despedaçaram a todos. Carlos olhou para Ana, e o horror claramente formava-se em seu olhar. O quê? Sim, a minha irmã que desapareceu há anos e deixou essa criança. Mariana disse, sua voz agora mais firme. Eu não queria que você soubesse, mas você precisava saber a verdade. Ana piscou rapidamente, tentando processar. Você está dizendo que eu não sou sua filha? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Cada palavra que saía da boca de Mariana era como uma facada, e ao mesmo tempo uma clareza surge. É isso mesmo. Você é uma Torres, Mariana confessou, seu olhar desafiador em direção a Carlos. E você, Carlos, sempre acreditou que tinha um direito sobre elas, mas de quem você está realmente fugindo? O policial, agora aturdido, tentava acomodar a nova verdade. Precisamos sair daqui, ele disse, mas seus olhos estavam perdidos entre a revelação e a situação. Os bandidos olhavam em volta, confusos, enquanto Ana parecia ter seu mundo inteiro desmoronando ao seu redor. Não entendo. Se eu sou a filha da sua irmã, onde está a minha mãe? O que aconteceu com ela? A voz dela tremia, repleta de desespero. Do fundo, Carlos gritou. Mariana, o que você fez com ela? O que você sabe? As palavras dele buscavam a verdade que parecia estar se esvaindo. A tensão aumentava. Rafael agarrou Ana pelo braço, pondo-se ao lado dela, como se seu toque protegesse-a de um novo ataque da verdade. Mas Carlos gritou. Você não pode acreditar nela. E assim, em meio a armações, gritos e choros de confusão, um novo homem entrou, este com uma presença imponente, e atirou um olhar penetrante. Acalmem-se, ele ordenou, e todos ficaram em choque. Quem é você? Carlos perguntou, a impotência crescendo em seu coração. Fui enviado para buscar Ana, não é mesmo, minha querida? Disse o homem, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. O caos ao redor parou momentaneamente. A revelação estava assassinando o que sobrava de normalidade na sala. Ana olhou nos olhos do estranho, o medo a dominando. Uma nova pergunta queimava em sua mente. Quem é você? Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem avançou com uma confiança ameaçadora, e o clima imerso em incertezas prometia um desenrolar ainda mais explosivo. E naquele instante, a verdade começava a quebrar o chão sob os pés de todos. Quem Ana realmente era? E o que mais estava oculto nas sombras desse jogo perigoso? Cada respirar agora carregava a pergunta angustiante. Tudo o que conhecíamos era verdade? O silêncio se desfez em gritos e confusão, enquanto Carlos tentava proteger Ana, o olhar aflito, mas o pânico se intensificou quando um tiro ecoou na sala. O som atravessou o ar como um raio, fazendo todos congelarem, o coração disparando em um único ritmo frenético. O mundo parecia ter parado, e uma onda de medo e desespero envolveu cada um dos presentes. Ana, em choque, olhou para Carlos. Pai, as palavras escaparam como um sussurro, mas não havia tempo. O homem com a arma tremia, aparentando incerteza, enquanto o policial se movia para garantir a segurança. Rafael estava paralisado à frente de Ana,
Caia no chão, o homem gritou, sua voz carregada de desespero e controle. Ana caiu ao chão, enquanto Carlos se jogava em cima dela, tentando proteger a filha, que não sabia mais se era dele. O movimento foi rápido, instintivo. Mas então a porta da frente se abriu, e uma figura conhecida adentrou a mansão. "Não disparem!" a mulher gritou, com a voz aguda, chamando a atenção de todos. Mariana, agora um retrato do pavor, parecia perdida. Quando os olhares se voltaram para ela, a verdade começou a se desenrolar. "Você não pode estar aqui!" Carlos gritou, entre a confusão. "Carlos, escute! Não é ela! Não é Ana!" O desespero em sua voz reverberou, mas suas palavras se perderam no barulho crescente. A tensão aumentava, e a urgência tomava conta. Rafael, com as mãos tremendo, questionou: "O que você quer dizer com isso, Mariana?" A sala começou a se encher de murmúrios, todos sem entender. "Você não sabe mesmo quem ela é", Mariana disse, fazendo uma pausa dramática, respirando fundo. "Ana não é sua filha. Ela é a filha da minha irmã." Silêncio. A revelação caiu como uma bomba, cheia de fragmentos que despedaçaram a todos. Carlos olhou para Ana e o horror claramente formava-se em seu olhar. "O quê?" "Sim, a minha irmã que desapareceu há anos e deixou essa criança", Mariana disse. Sua voz agora mais firme. "Eu não queria que você soubesse, mas você precisava saber a verdade." Ana piscou rapidamente, tentando processar. "Você está dizendo que eu não sou sua filha?" As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Cada palavra que saía da boca de Mariana era como uma facada, e ao mesmo tempo uma clareza surge. "É isso mesmo. Você é uma Torres." Mariana confessou, seu olhar desafiador em direção a Carlos. "E você, Carlos, sempre acreditou que tinha um direito sobre elas. Mas de quem você está realmente fugindo?" O policial, agora aturdido, tentava acomodar a nova verdade. "Precisamos sair daqui", ele disse, mas seus olhos estavam perdidos entre a revelação e a situação. Os bandidos olhavam em volta, confusos, enquanto Ana parecia ter seu mundo inteiro desmoronando ao seu redor. "Não entendo. Se eu sou a filha da sua irmã, onde está a minha mãe? O que aconteceu com ela?" A voz dela tremia, repleta de desespero. Do fundo, Carlos gritou: "Mariana, o que você fez com ela? O que você sabe?" As palavras dele buscavam a verdade que parecia estar se esvaindo. A tensão aumentava. Rafael agarrou Ana pelo braço, pondo-se ao lado dela, como se seu toque protegesse-a de um novo ataque da verdade. Mas Carlos gritou: "Você não pode acreditar nela." E assim, em meio a armações, gritos e choros de confusão, um novo homem entrou. Este com uma presença imponente, e atirou um olhar penetrante. "Acalmem-se", ele ordenou, e todos ficaram em choque. "Quem é você?" Carlos perguntou, a impotência crescendo em seu coração. "Fui enviado para buscar Ana, não é mesmo, minha querida?" Disse o homem, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. O caos ao redor parou momentaneamente. A revelação estava assassinando o que sobrava de normalidade na sala. Ana olhou nos olhos o estranho, o medo a dominando. Uma nova pergunta queimava em sua mente: "Quem é você?" Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem avançou com uma confiança ameaçadora, e o clima imerso em incertezas prometia um desenrolar ainda mais explosivo. Foi nesse exato momento que um clarão iluminou a sala. Outra porta se abriu e um grupo de homens armados, com máscaras pretas, invadiu, atirando para o alto. "Todo mundo no chão!" Um gritou, e o pânico tomou conta novamente. Os rostos se tornaram pálidos. As armas se contraíram. Os gritos se misturaram ao som de passos pesados. A sala estava agora dominada. Então os dois homens, o estranho e o líder original dos bandidos, se encararam. "O que você está fazendo aqui?" O homem do líder titubeou, claramente pego de surpresa. "Estou aqui para levar Ana. Não é sua." O que parecia ser um rival acusou. Ana estava apavorada, sentindo-se como uma bola de pingue-pongue entre dois grupos armados. "Quem eu sou? O que está acontecendo?" E ela gritou, desesperada,
o que a fez parecer como uma criança perdida. Ana observou enquanto os dois grupos começavam a negociar, cada um defendendo seu direito sobre ela. Ninguém vai levar Ana, Carlos gritou, a raiva pulsando em suas veias. Mas a cada palavra, a verdade parecia escorregar pelas frestas. Como assim eram todos esses estranhos? E qual era o seu passado ligado a ela? Seu pai não pode protegê-la. Ela pertence a nós, respondeu o homem desconhecido. E Ana congelou, pálida, como se a cada palavra algo mais tivesse sido revelado. Ela é a única sobrevivente do nosso grupo. E vocês não sabem o que fizeram a ela. Sobrevivente do quê? Ana sussurrou, o temor se misturando com a curiosidade. Todos olharam para ela, um eco de perguntas pairando no ar. E naquele instante, a sensação de perda extrapolou o espaço. O passado tão bem guardado começava a emergir. O que mais estava sendo ocultado? As perguntas dançavam nos rostos de cada um, sem respostas. A verdade começou a se desmanchar como uma neblina na frente dos olhos. E Ana, no centro de tudo, se questionava se ela realmente era quem pensava ser, ou se todo mundo ali carregava segredos profundos que poderiam destruí-los. Os homens se encararam, os visores das armas refletindo a luz da sala. E um estrondo forte soou, como se o próprio tempo estivesse se curvando para revelar a realidade. E com o eco desse estrondo, a certeza pairava. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais poderia mudar? O silêncio se desfez em gritos e confusão, enquanto Carlos tentava proteger Ana, o olhar aflito. Mas o pânico se intensificou quando um tiro ecoou na sala. O som atravessou o ar como um raio, fazendo todos congelarem, o coração disparando em um único ritmo frenético. O mundo parecia ter parado, e uma onda de medo e desespero envolveu cada um dos presentes. Ana, em choque, olhou para Carlos. Pai, as palavras escaparam como um sussurro, mas não havia tempo. O homem com a arma tremia, aparentando incerteza, enquanto o policial se movia para garantir a segurança. Rafael estava paralisado à frente de Ana. Caia no chão, o homem gritou, sua voz carregada de desespero e controle. Ana caiu ao chão, enquanto Carlos se jogava em cima dela, tentando proteger a filha que não sabia mais se era dele. O movimento foi rápido, instintivo. Mas então a porta da frente se abriu e uma figura conhecida adentrou a mansão. Não disparem! A mulher gritou, com a voz aguda, chamando a atenção de todos. Mariana, agora um retrato do pavor, parecia perdida. Quando os olhares se voltaram para ela, a verdade começou a se desenrolar. Você não pode estar aqui! Carlos gritou, entre a confusão. Carlos, escute! Não é ela! Não é Ana! O desespero em sua voz reverberou, mas suas palavras se perderam no barulho crescente. A tensão aumentava e a urgência tomava conta. Rafael, com as mãos tremendo, questionou. — Que você quer dizer com isso, Mariana? A sala começou a se encher de murmúrios, todos sem entender. Você não sabe mesmo quem ela é. Mariana disse, fazendo uma pausa dramática, respirando fundo. Ana não é sua filha. Ela é a filha da minha irmã. Silêncio. A revelação caiu como uma bomba, cheia de fragmentos que despedaçaram a todos. Carlos olhou para Ana e o horror claramente formava-se em seu olhar. O quê? Sim, a minha irmã que desapareceu há anos e deixou essa criança. Mariana disse, sua voz agora mais firme. Eu não queria que você soubesse, mas você precisava saber a verdade. Ana piscou rapidamente tentando processar. Você está dizendo que eu não sou sua filha? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Cada palavra que saía da boca de Mariana era como uma facada, e ao mesmo tempo uma clareza surge. É isso mesmo. Você é uma Torres, Mariana confessou, seu olhar desafiador em direção a Carlos. E você, Carlos, sempre acreditou que tinha um direito sobre elas. Mas de quem você está realmente fugindo? O policial, agora aturdido, tentava acomodar a nova verdade. Precisamos sair daqui, ele disse, mas seus olhos estavam perdidos entre a revelação e a situação. Os bandidos olhavam em volta, confusos,
enquanto Ana parecia ter seu mundo inteiro desmoronando ao seu redor. Não entendo. Se eu sou a filha da sua irmã, onde está a minha mãe? O que aconteceu com ela? A voz dela tremia, repleta de desespero. Do fundo, Carlos gritou: Mariana, o que você fez com ela? O que você sabe? As palavras dele buscavam a verdade que parecia estar se esvaindo. A tensão aumentava. Rafael agarrou Ana pelo braço, pondo-se ao lado dela, como se seu toque protegesse-a de um novo ataque da verdade. Mas Carlos gritou: Você não pode acreditar nela. E assim, em meio a armações, gritos e choros de confusão, um novo homem entrou, este com uma presença imponente, e atirou um olhar penetrante. Acalmem-se, ele ordenou, e todos ficaram em choque. Quem é você? Carlos perguntou, a impotência crescendo em seu coração. Fui enviado para buscar Ana. Não é mesmo, minha querida? Disse o homem, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. O caos ao redor parou momentaneamente. A revelação estava assassinando o que sobrava de normalidade na sala. Ana olhou nos olhos do estranho, o medo a dominando. Uma nova pergunta queimava em sua mente. Quem é você? Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem avançou com uma confiança ameaçadora. E o clima imerso em certezas prometia um desenrolar ainda mais explosivo. Então, o inesperado aconteceu. Um grito gutural irrompeu de um dos bandidos, e ele caiu no chão como um brinquedo quebrado. Todos voltaram-se. A cena congelou. Uma mulher, com uma bandana cobrindo o rosto, estava atrás dele. Com um movimento rápido, ela removeu a bandana, revelando um rosto familiar. Eu sou a verdadeira Ana. A mulher gritou, as palavras perfurando o ar como se fossem facas afiadas. Vocês não sabem quem estão lidando. Eu sou a irmã da Mariana. Os olhares se entrechocaram. Carlos estava paralisado, confuso. O que você está dizendo? Como assim? Eu fui sequestrada. Eu sou a Ana que desapareceu. O clamor reverberava e o choque tomava conta da sala. E você, Carlos, é o único que pode me ajudar. Nós temos que sair. Eles vão encontrar minha filha. E a verdade. Sentimentos conflitantes invadiram Carlos. Ele mal conseguia compreender os fios da memória e da dor misturados. Mas então, uma imagem começou a se formar na mente dele. A outra Ana, a filha que ele pensava que nunca veria de novo, ali, diante de todos. Não, isso não pode ser verdade, gritou Mariana, a voz dela agora carregada de desespero e raiva. Você não pode ficar com ela. Ela é um peso, um erro. Os ânimos se acirraram, enquanto a sala mergulhava num novo nível de caos. Quem era quem? E qual era a verdade havia anos escondida sob o manto de mentiras? Carlos encarava as duas Anas, a confusão transformando-se em um abismo. O que ele deveria acreditar? Diante daquela nova revelação, o passado não só ressurgia, mas se tornava um presente ameaçador. A verdadeira identidade de Ana se esvaía, e quem realmente era mulher de pé na sala mergulhava todos em um mar revolto de incertezas. Sussurros de outras revelações começaram a emergir, e a única certeza era que nada jamais seria como antes. O que mais estava escondido nas sombras? Que segredos estavam prestes a vir à tona, e como isso mudaria tudo? O silêncio envolveu a sala, denso como a escuridão de uma noite sem luar. O olhar de Carlos, confuso e desesperado, se voltou para a mulher que se dizia a verdadeira Ana. O choque no rosto de cada pessoa na sala era palpável. A revelação aplainava qualquer resistência. Um mar de incertezas os engolia. Você não pode estar dizendo isso, Carlos gaguejou, a cabeça girando. Ele olhou para Ana, inconsolável. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O desespero nasceu de um lugar profundo, e a verdade a machucava, como se um pedaço dela estivesse sendo arrancado. Eu sou a Ana, a verdadeira Ana. A mulher insistia, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. Eu fui sequestrada, e você, Carlos,
Sempre me procurou. Enquanto isso, Mariana... A voz dela vacilou, mas voltou com força. Mariana só queria seu dinheiro. Os flashes da memória passaram como um filme descontrolado. Carlos se lembrou da sua busca incansável, do desespero que o consumiu por todos aqueles anos. Como assim, Mariana? O que você sabe disso? As palavras foram ameaçadoras, como um eco em um buraco profundo. Antes que Mariana pudesse responder, um estrondo ensurdecedor preencheu o ambiente. A porta da mansão estremeceu com a força de um golpe brutal, e então homens armados irromperam, assustando até mesmo os mais corajosos. Ninguém se move, eles gritaram, suas vozes ecoando na sala cheia de tensão. O caos se instaurou novamente, e todos gritaram, se jogando ao chão. Ana gritou pelo pai, mas Carlos estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias. Os homens armados cercaram todos, pegos de surpresa. A verdadeira Ana olhava desesperadamente para o lado, e a coragem dela havia sumido. Você não pode levar ela, Carlos bradou, agindo como um escudo entre sua filha e os homens. Mas a realidade era cruel. O ser humano tem limites, e Carlos sabia que estava prestes a se ver sem forças. Esse é o pedido do nosso chefe. Um dos homens armados gritou, a voz pesada como chumbo. Ao olhar o rosto da mulher dizendo que era Ana, algo em seu olhar brilhou com reconhecimento. O que você está fazendo aqui? O homem com a arma na mão olhou diretamente para ela, enquanto os outros homens a mantinham à vista. Um frio subiu pela espinha de Carlos. Eles são do meu passado, Ana gritou. Não podem me levar! Eu não sou da família deles! Tô dizendo a verdade! É claro que você é nossa! O homem se aproximou, a voz ameaçadora. Você fez parte de um grande esquema e conhece coisas que não deveria. E nesse momento, tudo mudou. A tensão na sala cresceu como uma tempestade prestes a arrebentar. Carlos estava pronto para lutar. Mas então a mulher que havia se identificado como a verdadeira Ana soltou uma risada amarga. Não sabemos o que está acontecendo. Criados. Sabe, na verdade, eu sou a sua mãe. Nunca deixei você. Todos na sala congelaram. Carlos não conseguia acreditar nas palavras dela. Mãe? Era a mulher que ele considerava um fantasma, o eco de lembranças. E aquela parte dele que estava à procura por anos parecia ter se despedaçado diante da confissão. Mariana, em último esforço, gritou. Tudo isso é uma farsa. Você estava lá quando nos separam. Você não sabe o que faz. A sala estava em chamas de emoção e confusão. Ana olhava para os dois homens com um desespero silencioso. Mas os olhares eram de pura incerteza. Rafael segurava a mão dela, e Ana, agora sem chão, olhava entre os adultos como se buscasse respostas a uma pergunta que não podia ser feita. Carlos, enraivecido, avançou. Você não pode ter feito isso. Deu tudo errado para nós. As palavras rolavam da sua boca como pedras pesadas. Tudo o que eu fiz foi por você. A verdadeira Ana sorriu, mas havia uma crueldade contida. E você sempre será o que a vida não quis que fosse, apenas uma sombra. Ela então se virou para os homens. Levem-na, façam o trabalho. O bater do coração ecoou dentro de cada um, e o mundo parecia girar. Carlos foi atingido pela descrição da própria fraqueza naquelas palavras. Uma sombra. A sala estava prestes a se quebrar, e ele não sabia se poderia se levantar de novo. Não, ele gritou, mas em seu coração, a dúvida ecoou. Quem ele realmente era, se nem mesmo sua verdade era verdadeira? A tempestade que se formou parecia ameaçar levar todos os segredos e histórias pelos ares. O próximo passo de cada um agora parecia incerto, e a única certeza que sobrou foi a caótica confusão do que significava ser família. Em meio ao turbilhão, um chamado distante ressoou. O cuidado! Outro grupo se aproximando. E com isso, a sala ficou nas sombras da iminente destruição, sob um véu de mentiras à espera de serem desnudadas. A única pergunta que pairava no ar era: e agora? O silêncio envolveu a sala, denso como a escuridão de uma noite sem luar. O olhar de Carlos, confuso e desesperado, se voltou para a mulher que se dizia a verdadeira Ana.
O choque no rosto de cada pessoa na sala era palpável. A revelação aplainava qualquer resistência, um mar de incertezas os engolia. Você não pode estar dizendo isso. Carlos gaguejou, a cabeça girando. Ele olhou para Ana inconsolável. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. O desespero nasceu de um lugar profundo, e a verdade a machucava, como se um pedaço dela estivesse sendo arrancado. Eu sou a Ana, a verdadeira Ana. A mulher insistia, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e raiva. Eu fui sequestrada e você, Carlos, sempre me procurou. Enquanto isso, Mariana... A voz vacilou, mas voltou com força. Mariana só queria seu dinheiro. Os flashes da memória passaram como um filme descontrolado. Carlos se lembrou da sua busca incansável, do desespero que o consumiu por todos aqueles anos. Como assim, Mariana? O que você sabe disso? As palavras foram ameaçadoras, como um eco em um buraco profundo. Antes que Mariana pudesse responder, um estrondo ensurdecedor preencheu o ambiente. A porta da mansão estremeceu com a força de um golpe brutal. E então, homens armados irromperam, assustando até mesmo os mais corajosos. Ninguém se move. Eles gritaram, suas vozes ecoando na sala cheia de tensão. O caos se instaurou novamente, e todos gritaram, se jogando ao chão. Ana gritou pelo pai, mas Carlos estava paralisado, a adrenalina pulsando em suas veias. Os homens armados cercaram todos, pegos de surpresa. A verdadeira Ana olhava desesperadamente para o lado, e a coragem dela havia sumido. Você não pode levar ela, Carlos bradou, agindo como um escudo entre sua filha e os homens. Mas a realidade era cruel. O ser humano tem limites, e Carlos sabia que estava prestes a se ver sem forças. Esse é o pedido do nosso chefe, um dos homens armados gritou, a voz pesada como chumbo. Ao olhar o rosto da mulher dizendo que era Ana, algo em seu olhar brilhou com reconhecimento. O que você está fazendo aqui? O homem com a arma na mão olhou diretamente para ela, enquanto os outros homens a mantinham à vista. Um frio subiu pela espinha de Carlos. Eles são do meu passado, Ana gritou. Não podem me levar. Eu não sou da família deles. Tô dizendo a verdade. É claro que você é nossa. O homem se aproximou, a voz ameaçadora. Você fez parte de um grande esquema e conhece coisas que não deveria. E nesse momento, tudo mudou. A tensão na sala cresceu como uma tempestade prestes a arrebentar. Carlos estava pronto para lutar, mas então a mulher que havia se identificado como a verdadeira Ana soltou uma risada amarga. Não sabemos o que está acontecendo, criados. Sabe, na verdade, eu sou a sua mãe. Nunca deixei você. Todos na sala congelaram. Carlos não conseguia acreditar nas palavras dela. Mãe era a mulher que ele considerava um fantasma, o eco de lembranças. E aquela parte dele, que estava à procura por anos, parecia ter se despedaçado diante da confissão. Mariana, em um último esforço, gritou. Tudo isso é uma farsa. Você não sabe o que faz. A sala estava em chamas de emoção e confusão. Ana olhava para os dois homens com um desespero silencioso. Mas os olhares eram de pura incerteza. Rafael segurava a mão dela, e Ana, agora sem chão, olhava entre os adultos como se buscasse respostas a uma pergunta que não podia ser feita. Carlos, enraivecido, avançou. Você não pode ter feito isso. Deu tudo errado para nós. As palavras rolavam da sua boca como pedras pesadas. Tudo o que eu fiz foi por você. A verdadeira Ana sorriu, mas havia uma crueldade contida. E você sempre será o que a vida não quis que fosse. Apenas uma sombra. Ela então se virou para os homens. Levem-na. Façam o trabalho. O bater do coração ecoou dentro de cada um, e o mundo parecia girar. Carlos foi atingido pela descrição da própria fraqueza naquelas palavras. Uma sombra. A sala estava prestes a se quebrar, e ele não sabia se poderia se levantar de novo. Não. Ele gritou, mas em seu coração a dúvida ecoou. Quem ele realmente era, se nem mesmo sua verdade era verdadeira? A tempestade que se formou parecia ameaçar levar todos os segredos e histórias pelos ares. E o próximo passo de cada um agora parecia incerto. E a única certeza que sobrou
foi a caótica confusão do que significava ser família. Em meio ao turbilhão, um chamado distante ressoou. Cuidado! Outro grupo se aproximando! E com isso, a sala ficou nas sombras da iminente destruição, sob um véu de mentiras à espera de serem desnudadas. A única pergunta que pairava no ar era: e agora? E nesse momento, um grupo de pessoas entrou. Mas não eram apenas mais homens armados. Eram mulheres, crianças, uma multidão desesperada e desolada. Todas traziam fotos, olhares de súplica. A imagem de uma garotinha loira na mão delas fez Carlos gélido. Ele reconheceu aquele rosto. Era Ana, a filha que supostamente tinha perdido. Ela tá viva. Nós sabemos onde ela tá. Gritaram, levando o pânico a um novo nível. As verdades que ele acreditava serem absolutas começaram a desmoronar como um castelo de cartas. E enquanto a cacofonia da realidade o atingia, Carlos ficou paralisado. O que era verdade? O que era mentira? O que mais o passado escondia sob a superfície? A sala, cheia de vozes sobrepostas e gritos, já não fazia sentido. E por um fio, a vida de todos estava prestes a mudar radicalmente. O que iria a seguir? A única certeza era que a tempestade estava apenas começando. A sala estava em um caos absoluto. Gritos misturados com o barulho de armas e o som desesperado dos corações acelerados. Carlos, ainda em estado de choque, olhava para as duas mulheres que diziam ser Ana. As revelações que se desenrolavam diante de seus olhos pareciam uma tempestade de relâmpagos. O passado retornava com uma força avassaladora. E ele se viu perdido em meio a tantos sentimentos contraditórios. Não, calma! Carlos gritou, tentando ser a voz da razão. Precisamos entender o que está acontecendo. O homem armado, que estava prestes a levar Ana, olhou em volta, avaliando a situação. Ele não contava com a chegada da multidão que clamava por ajuda. Com um gesto rápido, ele fez menção de atirar. Mas a verdadeira Ana, ainda em pé, gritou: Esperem! Vocês precisam saber a verdade! As vozes se calaram por um momento. Carlos centralizou sua atenção nela. As lágrimas escorrendo pelo rosto dela refletiam a dor de uma vida inteira de segredos. Fala, por favor! Ele implorou. Me diz o que está acontecendo! A verdadeira Ana tomou uma respiração profunda. Quando eu fui sequestrada, não apenas minha vida foi destruída. A família que deixei para trás também foi despedaçada. Mariana se aproveitou disso, Carlos. Ela sempre soube onde eu estava. As palavras dela caíram como gotas de chuva em um dia quente, refrescantes, mas cheias de peso. Mariana, sem ação, olhava incrédula a cena marcada pela revelação dramática. A tensão era forte, quase palpável. Carlos tomou uma decisão. Vocês não vão levar a Ana. Ninguém vai tocar nela. Sua voz ecoou firme na sala, mas em seu coração a insegurança pulsava. Em meio ao tumulto ao redor, os homens armados hesitaram. Os gritos da multidão de mulheres se ergueram como um clamor por mudança. Ela merece saber a verdade. Não deixem que as mentiras a destruam mais uma vez. A voz de uma mulher ecoou entre os outros. Carlos olhou profundamente nos olhos de Ana. Eu vou te proteger, do que for preciso. A determinação dele ressoava, e algo mudou no ar. Um sentimento de esperança começava a brotar, mesmo que pequeno. O homem armado, percebendo que o controle estava escapando, olhou para o seu chefe, que começou a recuar, incapaz de suportar a pressão. Recuem, não sabemos o que estamos enfrentando. Ele ordenou, e os outros desceram as armas hesitantes. O conflito se dissipou lentamente. Ana, a verdadeira Ana, aproximou-se de Carlos, e ele a envolveu em um abraço apertado. Não havia mais mentiras. Não havia mais sombras de incerteza. Apenas o alívio e a dor coletiva de um passado compartilhado. Eu não vou deixar você novamente, Ana. Ele sussurrou, a emoção dele quase sufocante. Ela sorriu através das lágrimas. Então, com o espaço tomando ares de calmaria,
Carlos se voltou para as pessoas em pé, mulheres, crianças, todos unidos pela mesma luta. Juntos podemos reconstruir isso. Precisamos trabalhar juntos. Nesse momento, algo incrível aconteceu. Um grupo de pessoas, um coletivo de apoio, começou a se aproximar, trazendo a força que antes parecia perdida. A verdadeira Ana, ao lado de Carlos, olhou para os rostos familiares que a cercavam e viu não apenas apoio, mas também a possibilidade de um futuro. O silêncio agora se transformou em murmúrios de esperança. E naquela sala, a dor e a angústia começaram a se transformar em algo maior, em um fio de luz. A verdade frequentemente pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Estamos juntos nessa, disse Rafael, fina. E eu não vou deixar que a mentira nos separe novamente, reforçou Ana. Os olhares se cruzaram e a determinação era visível. Todos ali compreendiam que a jornada não terminava, mas havia muito mais a construir. Estava claro. O futuro era de todos eles, e a reconciliação era a chave. Ao final daquele dia, Carlos sentiu que pela primeira vez, talvez estivesse no caminho certo. Ao olhar para Ana e para todos ao seu redor, uma nova aventura começava. A verdade, com todas as suas complicações e desafios, se tornava a base sobre a qual poderiam construir algo novo e verdadeiro. E enquanto a multidão se dispersava, uma única reflexão pairava no ar. Como seria o próximo capítulo de suas vidas? Antes de encerrarmos, eu preciso reiterar: se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas